Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, desafios da vida cristã, né? E o tema da mensagem hoje é esse aqui que aparece para vocês, ó. Focado no Senhor e não em picuinhas. Focado no Senhor e não em picuinhas. É um desafio na vida cristã, né? Falei, essa mensagem vai edificar muitos corações. Por isso que eu pedi para você compartilhar. Já compartilhou? Já avisou aí os seus amigos? Já colocou no grupo da família? Já fez isso? Maravilha. Nós vamos agora ler essa mensagem. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Logo após a mensagem, nós vamos ter a ceia, tá? Já deixa preparado aí o seu pedaço de pão e também o seu cálice de suco de uva. Já já nós vamos cear, tá certo? Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, a partir do verso 1. Filipenses 4, a partir do verso 1. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? E semana passada nós lemos também Filipenses, olha só que bacana, né? Mas com um outro assunto, né? Esse de hoje, o tema é esse: focados no Senhor e não em picuinhas. Esse é o tema de hoje. Vamos lá? Filipenses 4, a partir do verso 1. Filipenses 4, versículo 1. Acredito que vocês já abriram, né? Vamos lá. Eu gosto sempre de dar um tempinho para você acompanhar direitinho, né? Abrir a sua Bíblia em casa, é importante isso, tá? Por mais que nós colocamos aqui na tela, né, os versículos que lemos, mas é importante você ter a sua Bíblia em mãos, tá? Um livro mesmo. Hoje em dia tem o celular, tem gente que prefere o celular. Eu prefiro a Bíblia mesmo, o livro, a Bíblia, tá? Mas isso vai do gosto de cada um. Filipenses 4, verso 1, diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores, meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, fale aos nossos corações. Lemos agora a Tua palavra e queremos ser edificados através dela. Fale conosco, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema dessa mensagem de hoje, focados no Senhor e não em picuinhas, é exatamente o que o apóstolo Paulo disse aos filipenses e pediu também que avisassem Evódia e Sintique, que eram duas mulheres que faziam parte da igreja, né? E só que essas mulheres elas tinham uma desavença, né? Elas tinham um problema entre elas, um problema de convivência. Nós vamos já chegar nessa parte, mas primeiro eu gostaria de ler com vocês, né, o passo a passo dessa mensagem. Nós temos aqui, deixa eu voltar aqui na minha anotação, nós temos 7 versículos. 7 versículos. Nós vamos no passo a passo dessa mensagem. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar com vocês está no verso 1. Quando Paulo, ele se refere aos filipenses como alegria e coroa. Olha que bacana isso, né? O apóstolo Paulo sempre, na sua
expressando sua gratidão, sua alegria, sempre expressando, né, o prazer em servir. Ele começa a carta, né, falando, né, nesse texto, alegria e coroa, né, se referindo aos filipenses. Por que que ele disse isso? Porque eram pessoas que haviam se convertido, né, estavam entregues a Jesus, pessoas que haviam nascido de Deus, pessoas que haviam se entregado a Jesus. Então Paulo, ele se refere a essas pessoas como alegria e coroa, ou seja, vocês são a minha alegria, a minha coroa, né? Uma forma carinhosa, porque isso é isso que nos deixa feliz. Quando a gente vê uma pessoa se convertendo a Jesus, né? Deixou o mundo, virou as costas para o mundo, nasceu de Deus, foi esclarecida pela graça, a graça foi revelada naquele coração, nós nos sentimos felizes, muito felizes, porque esse é o resultado do que plantamos, do que fazemos, né? Pregamos a semana inteira, ensinamos nas lives, nos cultos, todos os domingos, 9 da manhã, eu estou aqui com vocês, com a permissão de Deus, é claro, pregando o Evangelho. E quando eu vejo, quando alguém entra em contato com a gente, olha, essa palavra me ajudou, olha, hoje eu entendo o Evangelho da Graça, me entreguei a Jesus, isso para nós é prazeroso, muito prazeroso. Não é orgulho, não é orgulho, porque nós não somos nada, nada. Somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, por graça e por misericórdia. Então Paulo, ele começa falando para os filipenses, né, se referindo minha alegria e minha coroa, né, uma forma carinhosa. E aí no verso 2, ele fala de Evódia e Sintique. No verso 2, ele fala de Evódia e Sintique. Inclusive, eu vou até ler esse versículo, verso 2. Ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Por que ele disse isso? Porque essas duas mulheres, elas faziam parte da igreja, né? Elas eram membros da igreja, só que, e além de membros, elas auxiliavam, né, os apóstolos, elas auxiliavam no Evangelho. E Paulo, aqui, ele pede, né, que desse o recado a essas duas para que elas pensassem concordemente, seja, sem divisão, sem desavença. E era um problema, a Bíblia não fala, né, a carta não fala qual era o problema que elas tinham entre elas. Sabemos que era um problema pessoal. Só que isso, por isso que eu coloquei o tema, né, dessa mensagem, focado no Senhor e não em picuinhas. Isso era uma picuinha dentro da igreja entre as duas. Já naquela época existia. E hoje em dia isso acontece. Por quê? Porque na igreja, pessoal, nós temos vários tipos de pessoas. E ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes uns dos outros, né? E sabemos que nessa diferença, né, que temos uns com os outros, essa diferença uns dos outros, e aí tem as personalidades, né? Cada um tem a sua personalidade, sua essência, o seu jeito de ser. E muitas das vezes é nisso que acaba acontecendo aí um conflito, um problema pessoal. Mas isso é picuinha. O que é picuinha? Não é relevante. Não é relevante. Isso só serve para atrapalhar. Por que essa mensagem hoje? Né? Por que isso faz parte dessa série de desafios da vida cristã? Porque Jesus disse que nós temos que suportar uns aos outros. Então, ao longo do ano de 2024, nós vamos nos deparar com muitas situações assim. Pessoas que pensam diferente da gente, pessoas que têm suas opiniões formadas, pessoas que
que tem um jeito totalmente oposto, vamos encontrar essas pessoas. Só que nós temos que saber lidar. Aqui, nesse caso de Evódia e Sintique, elas fazem parte da igreja. Inclusive Paulo, deixa eu até ler aqui, ele fala o seguinte, ó: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. As duas juntas se esforçaram com Paulo no Evangelho. Ou seja, Paulo dá testemunho dessas duas. Eram pessoas compromissadas, eram pessoas responsáveis com o Evangelho, só que tinha esse problema entre elas. E isso era uma picuinha, né? Isso era uma coisa que certamente veio para tirar o foco dessas duas mulheres. E isso nós aprendemos muita coisa. Diante disso nós aprendemos muitas coisas. Temos que estar focados no Senhor. Nós não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. Tem coisas mais importantes para a gente se preocupar do que se preocupar com picuinhas. Eu acredito que essa mensagem está ajudando muita gente, porque o que tem de gente que parou de caminhar por conta de picuinhas, o que tem de gente que, eu não quero ir mais na igreja porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, eu não quero ir mais na igreja porque a irmã da igreja fez isso, porque o irmão da igreja fez isso. Pare de olhar para os outros, olhe apenas para Jesus. Uma coisa que eu falei uma vez, foi no final do ano passado, sobre entender as escolhas dos outros. Entenda uma coisa, na igreja nós temos vários tipos de pessoas, como eu falei, e todas elas são responsáveis pelas suas próprias escolhas. A igreja não é responsável pela escolha de ninguém. De ninguém. A igreja é um lugar de comunhão, de adoração, de ensinamento. De ensinamento. Agora, escolher para o membro, escolher para fulano, escolher para Beltrano, não. A igreja não escolhe para ninguém. A igreja não se envolve na escolha de ninguém. E é nisso que muitas pessoas acabam se perdendo, porque ficam focadas nisso, né? Focadas nas escolhas dos outros e acabam tropeçando. Então, não olhe para as escolhas de ninguém, não fique olhando para as picuinhas que acontecem, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também, porque vai ver você tá aí com o seu coração carregado de angústia, carregado de tristeza por conta de picuinhas, de coisas que aconteceram. Aí, de repente, você está aí pensando assim, mas pastor Joel, não é picuinha o que aconteceu comigo. Tá bom, ainda que for uma coisa séria, tudo bem. Mas eu pergunto para você, até quando você vai ficar preso a isso? Até quando você vai ficar focado nisso? A palavra de fim de ano, lembra? Né? Prossigo para o alvo. Né? Vamos olhar para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, não é ficar focado nessas coisas. E essas duas mulheres, Paulo dá testemunho delas, né, que elas juntas se esforçaram no Evangelho, ou seja, elas ajudaram a Paulo. Inclusive ele fala também, deixa eu voltar aqui, quer ver? Ele fala também, aqui olha, e comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Então, não só com Paulo, mas com os outros também. Elas cooperavam, né? Eram cooperadoras do reino, vamos colocar assim, eram cooperadoras do reino. Então, a função que essas mulheres tinham na igreja era muito importante, pessoal. Elas, sabe, a responsabilidade delas, eu acredito, diante dessas palavras do apóstolo Paulo, grande. Só que havia aquela coisa entre as duas. E isso atrapalha muito, muito, muito. Por isso, foque nas coisas mais importantes. Se você foi vítima de uma decepção, de uma injustiça dentro de qualquer igreja, se aconteceu algo com você, ou teve um desentendimento com alguém, sabe? Coisas desse tipo, né? Meu conselho para você é que você não fique focado nisso.
Foque no Senhor. É o que eu falo para as pessoas. Deus não erra com ninguém. Foi Deus que errou com você. Não foi Jesus quem errou com você. Foi o homem que errou. E a reação de muitas pessoas, né, diante da reação de muitas pessoas, que parece que foi Jesus que errou com elas. Ah, não quero saber mais, não quero mais orar, não quero mais buscar, porque eu fui decepcionada, mas tá. O que Jesus tem a ver com isso? Nada. Então, foque naquilo que é importante. Naquilo que é importante. Aquilo que não edifica a sua vida, aquilo que não é louvável, aquilo que não é puro, aquilo que não é verdadeiro, jogue fora. Não fique perdendo tempo. Não fique perdendo tempo. E aí, continuando aqui com vocês, gente, eu estou esticando o braço assim porque eu deixei longe a mesa aqui e se eu puxar, vai atrapalhar tudo aqui, tá? Agora deixa assim, não tem problema não. Mas para vocês aí não altera nada, né? Continuando, olha só que bacana. No verso 2 ele fala, pensem concordemente, como eu falei para vocês, né? Ou seja, tenham apenas um pensamento, né? E sejam unidas, né? Estejam juntos, sempre juntas, não tenham pensamentos contrários, divididos. Não, ou seja, aqui Paulo ele enfatiza a união, a unidade, né? A unidade do corpo, gente. Né? A mão é companheira do braço. O pé é companheiro da perna. E assim vai, né? Todos os membros são companheiros uns dos outros. Todos os membros do corpo cooperam uns com os outros. Imagine se a mão fosse contra o pé. Imagine se o pé fosse contra a mão. Né? O que seria? Seria uma bagunça o nosso corpo. Né? Seria um corpo totalmente bagunçado, briguento. Né? Só que todos os membros cooperam uns com os outros. Então Paulo aqui ele traz essa direção para essas duas, né? Ou seja, vocês são membros uns dos outros, vocês são membros do corpo de Cristo, vocês não devem viver desse jeito, né? E aí no verso 3, ele usa uma expressão, companheiro de jugo. E eu vou até colocar para vocês aqui, ó. Companheiro de jugo. A palavra grega retrata dois bois em uma canga puxando a mesma carga. O interessante é que essa pessoa não é mencionada, nesse companheiro não é mencionado. Mas Paulo faz questão de dizer companheiro de jugo, ou seja, ele usa, né, uma expressão grega que era exatamente dois bois em uma canga puxando a mesma carga. Ou seja, Paulo ele não fala que ele foi sozinho, que ele pregou o evangelho sozinho. Não. Ele sempre se referindo aos outros como companheiros. Né? Ou seja, eu dividi a carga com fulano, fulano me ajudou na minha caminhada. E isso nos traz, gente, muita lição. Muita lição. Porque nós não podemos caminhar sozinhos. Nós não fazemos nada sozinhos. Precisamos uns dos outros. Acabei de citar aqui, somos membros uns dos outros. E Paulo, com toda a sua trajetória, com toda a sua experiência, ele chama o outro companheiro de jugo, ou seja, companheiro de carga. Esse me ajudou a dividir o peso. Isso é muito importante. Né? Se você perceber que na igreja é a mesma coisa. O evangelho não é pesado. Pelo contrário, o fardo de Cristo é leve. Só que no reino de Deus, né, na igreja de Cristo, nós temos as responsabilidades que são divididas. Né? Imagine se fosse apenas uma pessoa. O reino não avançaria. Jesus, que é Jesus, chamou 12. Né? Ele começou o seu ministério com 12. E que dirá a gente? Então, nós precisamos uns dos outros, precisamos levar a carga uns dos outros.
Precisamos dividir os nossos fardos. Querer caminhar sozinho não dá. Precisamos das pessoas. As pessoas precisam de nós. E todos nós precisamos de Deus. Precisamos uns dos outros. Tá? Então Paulo ele faz questão de dizer companheiro de jugo. Né? E um outro detalhe, outra coisa que eu quero falar para vocês, é no versículo 4 que Paulo fala: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Muitas das vezes nos entristecemos com muitas coisas, problemas do dia a dia, problemas da vida, coisas inesperadas. Mas quando lembramos que estamos no Senhor, nos alegramos. Por isso que Paulo fala, tristes, porém alegres. O que isso quer dizer? Que todos nós cristãos podemos ter momentos de tristeza e mesmo nesses momentos de tristeza, a alegria do Senhor está em nós. Por isso que ele fala, alegrai-vos no Senhor. A alegria verdadeira está no Senhor. Porque a pessoa achar que a vida feliz, né, a vida alegre, é aquela vida sem problemas, sem desafio, sem dificuldade, se enganou. Não existe vida sem dificuldade, sem problema. Todos nós sofremos situações adversas. O cristão enfrenta situações adversas. O crente chora. O crente fica doente, lamenta. A gente tem os nossos altos e baixos. Porém, a nossa alegria não está pautada nas circunstâncias da vida. A nossa alegria está no Senhor. Por isso precisamos nos alegrar no Senhor todos os dias. Se você está aí vivendo dias difíceis, se lembre do Senhor. Lembre daquele que te chamou. Lembre de sua palavra. Se volte para o Senhor, porque a alegria que você precisa estar nele. Por mais que você está aí vivendo dias difíceis, a nossa alegria está no Senhor. E aí no verso 5, inclusive eu gostaria de ler esse verso, o verso 5, ele diz exatamente o seguinte, no verso 5. Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Moderação aqui significa equilíbrio, ou seja, todo cristão ele é moderado, todo cristão tem equilíbrio, ou seja, ele dá testemunho, né? Paulo fala que a vossa moderação seja conhecida diante dos homens. A importância de darmos testemunho, de mostrarmos Jesus às pessoas. Por mais que somos falhos, pecadores, erramos, tropeçamos, mas todo nascido de Deus, toda pessoa que está em Cristo Jesus, ela tem essa moderação, ela tem esse equilíbrio. Por isso, aquela pessoa que é desequilibrada, né, pessoa que não tem moderação nenhuma, que não dá testemunho, que não mostra Jesus, se ela não dá testemunho de Jesus, como ela pode falar que é dele? Né? No entanto, lá em Atos, quando Jesus ele falou para os discípulos com respeito ao início da igreja, né, sobre o Espírito Santo, Jesus disse, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Né? Só é testemunha de Jesus quem está em Jesus. Se a pessoa ela não está em Jesus, ela não vai ser testemunha dele. Então a importância de ter essa moderação, esse equilíbrio. Né? E aí no verso 6, Paulo fala sobre ansiedade, né? Ansiosos de coisa alguma. Por que ele disse isso? Porque já naquela época a ansiedade dominava o coração de muita gente. Se naquela época já existia ansiedade, que dirá hoje? Né?
quando passamos por situações difíceis, o nosso coração já grita, né? A ansiedade começa a gritar dentro de nós. A preocupação, o medo do amanhã, como vai ser, isso é comum. Só que a gente não pode estar entregue à ansiedade, né? Porque a ansiedade, além de trazer coisas ruins, né? Além de desconcentrar, de até mesmo trazer problema de saúde, a ansiedade ela rouba a paz. Você vê que a ansiedade não deixa a gente em paz, né? Não, tenta roubar o nosso sono. Muitas das vezes a pessoa não consegue dormir porque ela está tão ansiosa. Mas Paulo ensina que a nossa ansiedade deve ser colocada em Jesus. O apóstolo Pedro também fala sobre isso, né? Que temos que depositar a nossa ansiedade em Deus, porque Ele tem cuidado da gente. Então é isso que a gente tem que fazer sempre. Porque todos nós temos um pingo de ansiedade no coração. Vamos colocar assim. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Porque isso é do ser humano. Só que quando nós entregamos a Jesus, a ansiedade não tem mais domínio sobre nós. É diferente, né? Por que muitas pessoas estão dominadas pela ansiedade? Porque ainda elas não entregaram essa ansiedade a Jesus, né? Eu sei que existem aí os problemas emocionais, como, por exemplo, crise de ansiedade, né, que é um problema que tem acontecido muito, mas eu estou falando aqui exatamente da pessoa lançar o que rouba a paz dela, o que rouba o sono, o que desconcentra, né? Sabe aquela preocupação, aquele motivo que a pessoa não consegue esquecer, ela deita, ela está pensando, ela vai para o trabalho, está pensando, tudo que faz, pensa naquilo, está ansiosa demais. Essa ansiedade você tem que colocar aos pés de Jesus. E ainda que seja um problema emocional, seja ansiedade, depressão, qualquer outro problema emocional, coloque aos pés de Jesus. Se você ainda faz tratamento, se ainda você toma medicamento, continue. Mas entregue a Jesus. Fale com Ele, né? Se você está aí com o coração apertado, né? Fale com Jesus. Entregue a Jesus. Aliás, para continuar, nesse mesmo versículo, no versículo 6, Paulo ele fala assim, olha, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, que as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Deixa eu só colocar a explicação, continuando. A gratidão a Deus acompanhada, aliás, a gratidão a Deus acompanha toda oração verdadeira. Ou seja, está ansioso, está preocupado, fale com Deus. Mas entenda, a oração ela não deve ser feita apenas quando há motivo. Porque esse é o mal de muita gente, né? Só ora quando tem problema, quando tem alguma dificuldade. Não pode. Paulo ensina que a oração tem que ser acompanhada com ações de graças. Ou seja, toda oração verdadeira é acompanhada por gratidão. A pessoa é grata a Jesus por tudo. Se você observar assim, a gente sempre começa o culto agradecendo a Jesus. Terminamos agradecendo. Por quê? Porque Ele é tudo. Tudo que tinha que ser feito por nós, Ele já fez na cruz. Se o nosso coração hoje grita com respeito à ansiedade, é por coisas nesse mundo, coisas, né? Mas o principal Cristo já fez por nós na cruz. Então, a oração verdadeira, ela é acompanhada, ela é cheia de gratidão, né? Por mais que nesse pedaço aqui do texto, Paulo fala de ansiedade, né? Ele fala que todas as nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus, né? Ou seja, se você está aí com o coração apertado, fale com Deus.
E ele ensina que todas as orações, independente dos motivos, qualquer motivo, toda oração tem que ser acompanhada por gratidão. Por isso que eu falei, temos que orar independente do motivo, independente da situação. Está feliz? Ora. Está triste? Ora. Em qualquer momento da sua vida, temos que orar, porque a oração é falar com Deus todos os dias. E isso é muito importante. Né? Isso é relacionamento com Deus. Né? E aí, continuando, no verso 7, tem duas coisas que nós vamos falar ainda, depois desse verso, mas olha só, o verso 7. Paulo fala, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que maravilha! A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, só a paz que vem do Espírito Santo para nos guardar, para guardar a nossa mente, para guardar o nosso coração. Somente a paz que vem dele. Né? Até o último dia de vida, ou até a vinda dele, a paz que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque foge da sabedoria humana. A paz que vem de Deus, Jesus disse, né? A paz que eu vos dou não é como o mundo dá. Não tem nada a ver com a paz do mundo, porque a paz que o mundo oferece é uma paz momentânea. É aquela paz passageira, né? Tá bem, você está em paz. Mas se você está com problema, você não tem paz. Tá sem problema, tá bem, tá em paz. Chegou o problema, você não tem paz mais. Não é essa paz não, porque essa paz é mentirosa, essa paz não existe. A paz que excede todo entendimento, só Cristo pode dar. É aquela paz que vem e permanece, é aquela paz que nos guarda. Promessa dele, guardará o vosso coração e a vossa mente. Ou seja, a paz que vem de Jesus nos guarda. Nos guarda. Quantas coisas enfrentamos, quantas coisas passamos, mas a paz que excede todo entendimento nos guardou. Que maravilha. Que maravilha. Essa é a paz que excede todo entendimento. Paz que o mundo não entende. O mundo não entende essa paz. Né? Já viu aquela pessoa que olha para o crente, para o cristão e fala assim, fulano, você não tem problema nenhum? Porque você sempre está assim, você sempre está em paz. O mundo está desabando e você está em paz. Não é fulano, não é? É a paz que está ali dentro, a paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Jesus, que está naquele coração. E que o seu coração esteja cheio da paz que excede todo entendimento, a paz que vem de Jesus. Que o seu coração esteja cheio disso, cheio disso. Tá? E aí, duas coisas que eu não mencionei nesse texto, que eu fiz questão de deixar por último. Paulo, ele começa esse texto da carta aos Filipenses, lá no verso 1, Paulo diz, permanecei firmes. Né? Ele começa assim, olha, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permanecei firmes. Gente, o tema dessa mensagem, focados no Senhor e não em picuinhas, exatamente para que você entenda o seguinte, o que mais importa para nós, a coisa mais importante para nós, é estar no Senhor todos os dias. É estarmos no Senhor todos os dias. Essa é a coisa mais importante para nós. Firmes. Firmes. Né? Paulo enfatiza. Eles poderiam falar, mas Paulo, nós já estamos firmes. Não. Ele fala, firmes. Precisamos lembrar dessa palavra todos os dias. Precisamos que alguém pregue o Evangelho para nós todos os dias. Precisamos pregar para nós mesmos, para nós mesmos, o Evangelho de Cristo todos os dias. Precisamos nos lembrar da palavra de Deus todos os dias. Precisamos olhar para Jesus todos os dias. Precisamos nos converter todos os dias. Ah, me converti ontem. Se converte hoje novamente. E você vai se converter amanhã. E assim por diante. Firmes no Senhor.
Paulo começa o texto assim, firmes no Senhor. Então esteja firme. Firme, independente de qualquer coisa. Firme. O mundo jaz no maligno, tantas coisas estão acontecendo, gente. O mundo está uma loucura. Quando a gente pensa que uma guerra está terminando, começa outra. Daqui a pouco já tem boatos de outra guerra, e assim vai, mas Jesus já tinha falado sobre isso. Os sinais do fim estão aí, escancarados para todos nós. E nós? E você? E eu? E nós? O que temos que fazer? Firmes no Senhor. Sempre firmes no Senhor. E a outra coisa que eu deixei por último, essas duas coisas, firmes no Senhor. E quando Paulo ele fala, lá no verso 3, ele menciona o livro da vida. Eu vou ler com vocês esse versículo. Filipenses 4, no verso 3, Paulo diz o seguinte: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Eu quero finalizar com essa parte. Quando Paulo menciona Clemente, menciona os outros companheiros, né, que foram ajudados por Evódia e Sintique, e essas duas mulheres também certamente estavam no livro, os nomes delas estavam também no livro da vida, porque por mais que elas tinham um problema pessoal, só que Paulo ele dá testemunho delas, né, que eram mulheres convertidas, eram mulheres de Deus, né? E ele menciona essas pessoas e fala, né, se encontram no livro da vida. Por que Paulo fala isso? Porque todos aqueles que foram escolhidos por Cristo, todos aqueles que estão em Jesus estão no livro da vida. É isso que é mais importante. As picuinhas, as coisas que acontecem, gente, não deixa isso roubar a sua paz, não. Você já parou para pensar? O seu nome no livro da vida? E não foi escrito a lápis, não. Porque para alguns parece, para alguns não, para muitos parece que o livro da vida foi escrito a lápis, né? Aquela pessoa que, eu perdi a salvação, eu perdi a salvação, eu perdi a salvação, eu perdi a salvação. Ele registrou no livro da vida todos os eleitos, até mesmo antes do seu nascimento. Só para você ter uma ideia. Todos os eleitos estão no livro da vida. Você já parou para pensar nisso? Que coisa gloriosa. Por que eu vou me preocupar com as picuinhas? Por que eu vou ficar focado em problemas ou no mundo, no pecado? Por que eu vou ficar focado em coisas que não edificam a minha vida, em amizades que me puxam para trás? Erros que colocam em risco a minha vida? Não vou fazer isso. Então que o temor do Senhor esteja no seu coração e que esse pensamento seja latente na sua cabeça todos os dias. Que você, seu nome está no livro da vida. Ô pastor Joel, mas eu não tenho certeza que o meu nome está lá. Se você não tem certeza, mas está ouvindo essa palavra agora, eu creio que o Espírito Santo está falando com você. E Ele quem traz a certeza da salvação no nosso coração. Essa certeza, ela vem no pacote. Mas como assim no pacote? O pacote chamado arrependimento. A palavra é pregada. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. É o Espírito Santo quem traz o juízo para o coração. E quando ele vem com esse arrependimento, convencendo o homem, na mesma hora, nasce a certeza da salvação, que é colocada através do Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que coloca a certeza da salvação, ele permanece, assegurando essa certeza até o final. Olha que bacana. Então é um pacote. E se você está ouvindo essa mensagem, eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Eu creio nisso. O que você tem que fazer? Se arrepender dos seus pecados. Confessar Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida. Aproveitar a ceia, que vamos cear agora. E na ceia nós celebramos a morte de Cristo e também
a sua vinda, né? Vocês que estão nas igrejas locais, eu sei que vocês já tiveram a ceia de vocês no domingo passado. A gente não teve online, por isso que eu vou fazer hoje com as pessoas que estão aqui comigo, tá? Porque às vezes vocês vão pensar, mas vai ter ceia de novo hoje? Não, já teve semana passada, hoje apenas aqui online. Mas, voltando nessa linha de raciocínio, o Espírito Santo vem e convence a gente do pecado, ele vem e traz a certeza da salvação em nosso coração e permanece com a gente. Permanece, é Ele quem ajuda a gente nessa caminhada. Se estamos firmes, não é por nós, não. Não é a gente, é o Espírito Santo que habita em nós. Fazemos a nossa parte, nos esforçamos, mas não são os nossos esforços. Escolhemos, mas não são as nossas escolhas. Existe a nossa responsabilidade humana. Por isso que Paulo diz, o que o homem semear, isso ceifará. Né? Porque também a pessoa escolher errado e depois falar, mas eu estou salva, eu fui alcançado pela graça. Não, se existe um efeito de quem foi alcançado pela graça, esse efeito é a santidade, gente. A pessoa que foi alcançada pela graça, ela procura caminhar no caminho das boas obras. Né? Está escrito que ela foi separada para, né, ela foi escolhida para a santidade. Lá em Efésios fala sobre isso. Então, é caminhar com Jesus. É permanecer firme com Ele. Se você está aí para baixo, desanimado, olhando para cá, olhando para lá, olhando para fulano, olhando para Beltrano, para de olhar para as coisas, olhe para Jesus. Olhe para Cristo. Se você que está aí na igreja local, seja São Paulo, seja BH, e às vezes você está aí, né, olhando para determinadas coisas, não olha para ninguém, olha para Jesus. A igreja não é uma igreja lotada, nossa igreja não é uma igreja lotada, não. E a gente não está preocupado também, a gente não está preocupado com isso também. Evangelizamos, chamamos as pessoas, convidamos, queremos que outras pessoas chegam à igreja. Sim, queremos, claro que queremos, trabalhamos para isso. Queremos levar Jesus aos quatro cantos desse mundo. Só que quem leva, quem traz é Jesus. Então a gente faz a nossa parte, a gente trabalha, a gente evangeliza. Né? É o id de Cristo, id pregar o evangelho a toda criatura, é o que a gente faz. Mas é Ele quem faz todo o trabalho. Então não fica olhando se tem quantas pessoas que estão sentadas ao seu lado, se fulano parou de ir, fulano não está vindo mais, o que está acontecendo com fulano, né? Você pode orar por ele, quiser enviar para ele uma mensagem de fé, de encorajamento, faça isso. Mas se não quis mais seguir no Evangelho, se não quis mais seguir, segue a sua caminhada com Jesus, firme com Jesus, focado em Jesus. E não se esqueça, o nome no livro da vida, que não foi escrito de lápis, que pode ser apagado a qualquer momento. Não. Está lá. Está lá. Maravilhoso isso, né? Está lá. Então que esse pensamento, né, seja latente na sua cabeça. O meu nome está no livro da vida. Por graça e por misericórdia. O que nós fizemos para merecer isso? Não fizemos nada. Ele fez tudo. Só recebemos. Só recebemos. Tá certo? Bom, nós vamos agora cear. Eu já estou aqui com o meu cálice e com o meu pedacinho de pão. Vocês que estão nas igrejas locais, o pastor segue com vocês aí e eu sigo aqui online. Tá? Jesus abençoe vocês. Bom, nós vamos cear agora com todos vocês que estão aqui comigo online, pedacinho de pão e o cálice. E se você, olha, o pastor Joel, eu quero me entregar a Jesus, então você vai confessar a Jesus hoje como Senhor e Salvador de sua vida. Você tem essa oportunidade. Vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra, Deus. Que estejamos firmes no Senhor, olhando somente para o Senhor e para mais nada. Exaltamos e glorificamos o Teu nome, ó Pai. O Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda exaltação, ó Deus. Graças te damos, ó Pai. Graças te damos pela Tua vida, Senhor. O que seria de nós se não fosse Tua graça? Queremos estar
firmes no Senhor todos os dias. Nós não queremos olhar para mais nada, Deus. Queremos estar focados no Senhor. Exaltamos e glorificamos, ó Deus, o teu santo nome, ó Pai. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Nós vamos cear agora, tá aqui um pedaço de pão e o cálice, e juntos vamos agradecer a Jesus. Se você já confessou Ele como Senhor e Salvador de sua vida, agradeça a Ele por isso. E se ainda você não fez isso, você tem a oportunidade de fazer agora, certo? Senhor, aqui em nossas mãos estão esses elementos que representam sua carne e o seu sangue, Deus. Exaltamos o Senhor, glorificamos o teu nome, Pai. Senhor, obrigado. Obrigado por o Senhor ter nos escolhido, porque nós somos falhos e pecadores, mas o Senhor, por graça, nos salvou, Deus. Graças te damos. Se ainda você não confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, faça isso agora, confesse como Senhor e Salvador de sua vida. Se entregue a Jesus de todo o seu ser, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Senhor, receba a nossa vida, Pai, nosso louvor, a nossa adoração. Te exaltamos, te glorificamos. Digno é o Senhor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, ó Pai. Em nossas mãos, esse pão representa a tua carne, Deus. Carne que foi moída por nós naquela cruz. Carne que foi rasgada por nós naquela cruz. Exaltamos o teu nome. Coma da carne de Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. Em nossas mãos temos o cálice, que representa o teu sangue, o sangue da nova aliança. Aleluia, Deus. E cremos, ó Pai, que do mesmo jeito que o Senhor morreu por nós e ressuscitou por nós, o Senhor há de vir por nós também. Aleluia. Te exaltamos, ó Deus. Beba do cálice. Aleluia, Deus. Exaltamos o teu nome. Como é bom te exaltar, como é bom te adorar. Tu és a nossa força, o nosso todo, o nosso Deus. Santificado seja o Senhor, ó Pai. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor é sublime, glorioso. Obrigado, Jesus, por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado, Deus, por escrever o nosso nome no livro da vida. Ah, Deus, o Senhor é tudo que temos. A nossa vida a te pertence, o nosso coração a te pertence. Aleluia, Deus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio,
recaio em tua graça.